Boa tarde, eu sou Tatiana Camarão e iremos dar início ao Fórum de Debates Online. Eu gostaria de saber se estão nos ouvindo bem. Queria também pedir um favor a vocês. Identifiquem o órgão que trabalha ou a empresa que vocês trabalhem para que eu possa, na hora de escolher as perguntas, identificar o nome e a empresa ou o órgão, a entidade pública que vocês pertencem. Nós estamos aqui com uma participação, deixa eu ver aqui quem está entrando para a gente poder. Regina, do Tribunal de Justiça de Minas, minha colega, Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Aqui nós temos a Luciana, todos os dias eles estão com uma participação frequente, o Enio, obrigada aí pela participação vocês dois. Shirley, um grande abraço, quero ver quem mais está aqui, o Rogério da GE do Pará, olha o Pará, hoje nós vamos ter a presença de uma professora que é uma das queridas, assim, que eu tenho um verdadeiro carinho, é uma professora que é uma referência na área das contratações públicas, ela é mestre em gestão de políticas públicas, autora de diversos artigos, palestrante, ou seja, ela é, além de especial como pessoa, como eu disse, uma referência na área das contratações públicas. A nossa querida professora Gabriela Pécio. Olá, Gabriela! Olá, Tati! Obrigada pelas suas palavras, né? Olá, todo mundo que está aí com a gente assistindo, né? Quero também agradecer a Tati pelo convite, elogiar muito essa iniciativa, porque foi uma iniciativa, assim, né, pioneira, as coisas começaram a acontecer, a Tati já foi lá, já montou, já organizou, e esse momento é um momento realmente da gente compartilhar, tentar ajudar, né, quem está na ponta, né, passar as informações que a gente conseguir passar, conseguir debater, né, de uma forma mais concreta para ajudar as pessoas que estão ali tomando as decisões. Então, assim, a iniciativa foi sensacional, está sendo muito bacana, tenho acompanhado, ontem acompanhei Rony, acompanhei Pironte, não consegui acompanhar o Walter por causa do horário, mas, enfim, está sensacional, né? Ô, Gabi, eu estou olhando aqui o pessoal que está participando. É interessante ver aqui, né, a Fundação Lemã sendo representada pelo Ronaldo, a Prefeitura de Juiz de Fora. Olha aqui, gente da PUC Minas, o Márcio, Tribunal de Contas do Pernambuco, né? Do Rio, TJ do Rio, a Patrícia. Bom, é muita gente daqui da região também, o Matheus, Viana. Então, eu quero mandar um abraço aqui para vocês, fico muito feliz, a Fórum está realmente realizando seus objetivos, que é disseminar o conhecimento. Eu acho que isso que é importante. Aqui vem o pessoal, como sempre, lá de Goiás, Plínio de Catalão, saudade lá daquela turma, que eu falo que é assim, né, um povo muito querido. Estamos aqui também com algumas estatais, olha, a Estatal de Santo André, que bom, a Ana Carolina entrando agora, muito bom. Bem, gente, eu quero registrar aqui, Gabi, uma coisa que eu comentei ontem com o Rony. Ainda que eu esteja em clausura, eu falo que nas contratações de tédio, a gente não morre de tédio. Nas contratações públicas, a gente não morre de tédio. Não morre de tédio. Eu nunca vi tantos normativos, eu nunca vi tanta. Até difícil da gente acompanhar. Então, eu falei, de tédio, a gente não vai morrer. Eu falei que eu ia ficar em casa, eu sou ansiosa, falei, em casa, enclausurada. Eu fiquei pensando, o que vai acontecer também? Mas não tem tédio, porque todo dia é alguma coisa que você tem que se atualizar, e alguma dúvida, é uma situação diferente. Então, é realmente um momento muito, né, sensível, delicado, muito, né? E merecedor da nossa atenção ociosa, né, Gabi? Eu estava pensando, enfim, estava tentando organizar as ideias do que a gente vai conversar, enfim, porque é tanta coisa, né? E aí eu fiquei pensando, falei, gente, eu não sei de cor o número de todas essas medidas provisórias, o número de todas essas portarias conjuntas, eu não tenho como dizer, isso está previsto na portaria, isso está previsto. Não tem como, gente, é demais, é um volume muito grande todo dia. Mas eu acho, Tati, assim, isso está sendo um demonstrativo de que nós estamos tendo uma agilidade necessária a esse momento, né?
A própria Lei 13.979, quando ela saiu, né, ela saiu bem simples, de certa forma, a questão da disciplina da contratação emergencial, e na sequência, quando os debates foram surgindo, as contribuições que as pessoas foram dando, a gente mesmo nas nossas conversas, ela já foi sendo incrementada, já veio uma outra medida provisória, já deixou ela muito feliz, porque realmente o que se colocou ali nessa 13.979, depois por meio da medida provisória 976, acho que né? Realmente é algo assim, eu achei fantástica a metodologia, o formato, a maneira como a situação está sendo tratada, e eu fico feliz de ver como nós estamos conseguindo ter essa agilidade necessária para tratar do momento, né, que a gente está, esse momento tão sensível que a gente está vivendo, né? Eu falo que nós estamos tendo uma rapidez no reporte, né? As respostas estão sendo rápidas, tanto procedimentais quanto documentais, porque a quantidade de documento, de guia, manual, que também está sendo produzido em uma semana, o que se produziu, eu acho que a gente não produziu em um ano, entendeu? Então, assim, é muita coisa que está saindo, e muita coisa boa, né? Que eu acho que vai servir de aproveitamento, né? Exatamente, né? Ô, Gabi, então, eu estou preocupada por causa do nosso tempo, se deixar nós duas, isso a gente sabe, né? A gente bate papo e tudo. Se deixar, eu estou até te tratando informalmente, porque a gente já tem uma amizade de anos, né? Professora Gabriela, eu vou ter que condicionar meu HD aqui, mas enfim, eu queria te aproveitar, então, já começar a fazer as perguntas, que eu acho que são pertinentes à temática que nós lançamos para que fosse trabalhada na tarde de hoje. Então, o que acontece? Eu quero saber de você, Gabriela, assim, que aspectos do contrato administrativo podem vir ou já estão sendo afetados com esse cenário aí dessa pandemia do coronavírus? O que acontece aí, Tati, né? Essa situação de exceção que a gente está vivendo, ela nos faz pensar o contrato administrativo de uma forma totalmente diferente daquilo que a gente está acostumado. A gente tem o contrato administrativo como tendo a característica, né, principal do exercício da prerrogativa da administração pública, da possibilidade de obrigar o contratado a certas coisas, a possibilidade de instabilizar o vínculo, a possibilidade de rescindir unilateralmente, a possibilidade de aplicar sanção. Isso hoje, se a gente for buscar aplicar regrinhas da 8666, jurisprudência que a gente já tem consolidada sobre certos assuntos, orientações da doutrina que a gente está acostumada a aplicar, a gente não vai conseguir solucionar o problema concreto e, pior, a gente pode gerar outro tipo de problema. Porque a gente está num momento em que a gente tem ouvido muito falar da questão de força maior, caso fortuito, enfim, mas é um caso fortuito que ninguém escapa desse caso fortuito. Então, não é um caso fortuito que aconteceu para o contratado apenas, que pode eximi-lo do cumprimento de certas obrigações, ou um caso fortuito que aconteceu para a administração, que também promova esse resultado, e aí acabe que o contrato seja rescindido sem ônus para as partes nenhuma. É uma situação tão peculiar que ambas as partes são afetadas. Essa repercussão da pandemia no aspecto econômico, a gente não consegue mensurar ainda quais serão as consequências disso tudo para os contratos administrativos, porque hoje nós estamos numa situação de emergência, as providências estão sendo tomadas, mas daqui para frente, nos próximos meses, mesmo depois que essa situação for contida, que o problema maior for contido, que a curva for achatada, que as coisas começarem a voltar à normalidade, a gente vai ter que continuar tomando medidas diferentes daquelas que a gente tem tomado até então, em momentos de normalidade dos contratos administrativos. Vamos pensar, por exemplo, o que é o normal de um contrato, de uma execução de um contrato, né? Então, o contratado, ele tem que entregar o que foi acordado, ou seja, o mesmo produto que foi ofertado, né, e foi indicado no contrato, é isso que ele tem que entregar, ele tem que respeitar os prazos de execução e os prazos de entrega, a não ser que ele se encaixe em alguma daquelas situações do parágrafo 1º do artigo 57, ele tem que manter as condições de habilitação durante toda a vigência do contrato, e aí a gente já começa a perceber que
esse é um ponto muito importante de se pensar. A gente já viu algumas providências sendo tomadas em relação à regularidade fiscal, a certidões e tudo mais. Os contratos que envolvem cessão de mão de obra, a manutenção da regularidade trabalhista, não é? Tudo que está sendo feito hoje pelas empresas, as opções que as empresas têm em relação aos seus funcionários, como ela vai tratar, como cada empresa vai tratar, se vai dar férias, se vai dar licença remunerada, enfim, tudo isso vai impactar nessa noção de irregularidade trabalhista. Tem a questão da manutenção do preço, que foi uma das primeiras coisas que foi levantada, né? A questão do reequilíbrio financeiro. A manutenção da qualidade dos serviços contratados, né, porque você tem a execução dos serviços em condições diferentes das condições normais, né? Nós temos a obrigatoriedade de aceitar os acréscimos, né, as modificações qualitativas feitas pela administração nos limites da lei, nos limites de 25%, para mais ou para menos, enfim, exercício dessa prerrogativa. Isso, a princípio, esses aspectos, a princípio, eles vão sofrer incidência direta, né, dos impactos que a crise do Covid está gerando, né, de toda essa crise que a pandemia do Covid está, enfim, desencadeando, né. Basicamente, a gente tem adimplemento ou cumprimento de contrato é respeitar o que está acordado. Agora, como é que o contratado vai conseguir respeitar o que foi acordado em condições adversas, né? Em condições diferentes daquilo da situação que existia naquele momento em que ele acordou. Né? A gente tem um sistema bem simples que é de causa e consequência. O gestor e o fiscal de contrato atuam para isso, para observar se há cumprimento, se não há cumprimento, né? Quais são as medidas cabíveis, rescisão, se for o caso, aplicação de sanção, enfim. Né? Então, nos próximos meses, tudo isso vai acabar, né, sendo bem diferente, né? Nós vamos ter um cenário aí de muita mudança, de muito cuidado de quem atua, né, nessa ponta, de quem faz a gestão, quem faz a fiscalização. Então, isso tudo vai mudar muito, né? Sim, eu fico aqui pensando, Gabriela, assim, há duas questões que eu acho que são importantes. Eu acho que a gente vai ter que fazer um desenho, talvez, de um plano de contingenciamento. Porque peguei esses contratos que você acabou de citar, que são mais sensíveis e foram impactados diretamente aí, né, pela essa pandemia, né? Enfim, eu acho que nós vamos ter que fazer um desenho desse plano de contingenciamento e as medidas que nós vamos ter que tomar, porque né, são várias as situações atípicas que nós né, vamos ter que lidar com elas e saber como lidar. Você está certíssima. Eu acho que esse momento é um momento de muita cautela e estudo para tomar uma medida também que não impacte diretamente nas empresas, né? Porque elas também vão estar afetadas diretamente com essa pandemia. Eu acho que a gente tem, na verdade, é uma infinidade, uma diversidade muito grande de contratos que a administração celebra, vai vir a celebrar, já celebra ou mantém. Cada organização tem os seus contratos que são mais típicos, então, isso tudo vai ter que ser observado caso a caso. Mas, por exemplo, situações em que o produto que tinha sido contratado não vai mais ser fornecido, os insumos que eram usados na execução daquele contrato, eventualmente não vai mais ser fornecido, prazo de entrega com certeza vai ser afetado em vários contratos, não só nesses a partir de agora, mas os contratos que já existem dentro da administração, então, né, várias dificuldades de entrega, a gente está vendo aí questões de dificuldade de locomoção, né, os caminhoneiros acabam, né, estão várias notícias de vários caminhoneiros que já estão presos, não conseguem se locomover pelas estradas aí do país, questão da regularidade fiscal que eu mencionei, né, nós tivemos esses últimos dias aí a prorrogação do pagamento do Simples, né, mas a partir de abril, então, de todo modo, o Simples, que é pertinente, que deveria ter sido pago em março, provavelmente já não vai ser pago também. Então, por mais que o Simples tenha sido prorrogado, né, eu sei porque a gente tem, eu sou dona também de estabelecimento, eu tenho uma empresa que não tem nada a ver com essa parte da consultoria, mas a ordem é a gente deixar tudo em stand-by, inclusive pagamento de tributo, nem o que já era da competência do mês anterior, isso não vai ser pago, né, a gente teve ontem, né, acho que teve uma orientação conjunta, uma instrução conjunta, e a Receita Federal prorrogou por mais 90 dias as certidões vigentes, então a validade normalmente é de 180 dias, vai ser prorrogada, a questão da regularidade fiscal, o FGTS também, né, também foi prorrogado.
Então, a gente tem algumas situações aí para pensar, por exemplo, nós vamos continuar executando, vamos continuar exigindo essas certidões para fins de pagamento durante esse período da emergência, porque a gente exige para verificar a regularidade. Mas se regularidade, nesse momento, pouco importa, tanto é que a validade das certidões vai ser prorrogada, então, para que a gente vai continuar exigindo essas certidões antes do pagamento? As empresas que não estão no Simples, por exemplo, que é uma grande parte que a gente não pode ignorar, também não vão pagar seus tributos. Né? Gabriela, você falou um negócio importante, aí eu queria que você retomasse ele, porque foi bem, eu acho que você foi cirúrgica nisso. Eu queria saber, assim, como é que então que os gestores vão tratar esses contratos que ainda vão ser celebrados? Queria que você desse uma pincelada nisso, porque eu acho que esses contratos, eles também, a gente tem que dar uma atenção a esses contratos que serão celebrados. Então, eu queria que você desse uma pincelada nesse tema, se possível, lógico. Não, eu acho que esse aí um aspecto também, Tati, que está vindo aí por conta da própria Lei 13.979, né? Nós estamos dando muito enfoque às contratações emergenciais, aos pregões que vão ser realizados com essa finalidade de suprir as demandas da emergência, enfim, os insumos, os bens, os serviços necessários à contenção das emergências, da emergência, mas a gente também não pode esquecer que outros insumos, outros contratos que se destinam à manutenção da administração como um todo, que não estão diretamente relacionados à emergência, eles também vão ter que ser celebrados, né? A gente tem na 13.979 já algumas diferenças, né? Como a dispensa da maioria das certidões para contratar, então, se eu dispensei para contratar, eu também não vou exigir durante a execução do contrato. Existe a possibilidade de acréscimo de até 50%, né? Desde que previsto no contrato originalmente, então, o fornecedor que entrou nesse contrato, ele já vai saber que ele tem a possibilidade ou a obrigação de, se for necessário, chegar até 50%, fornecer até 50% a mais do que ele tinha normalmente previsto, né? Os prazos vão poder ser prorrogados, né, para além dos 180 dias da contratação emergencial. Então, tem aí algumas diferenças que vão precisar ser observadas nesses contratos que decorrerem da 13.979, mas tem uma questão que me preocupa em especial e que a gente já tem visto ser levantada aí nos grupos de discussão, enfim, que a administração pública, ela tem, infelizmente, uma fama de mal pagadora, né? Isso eu acho que é um obstáculo aí que a gente vai precisar superar nesse momento. Por quê? Porque eu já tenho visto fornecedores, e aí nós temos visto também alguns municípios e estados, enfim, usando o Instituto da Requisição, né, porque o fornecedor ele não está querendo assumir o risco de contratar com a administração sem que haja, né, uma segurança de que ele vai receber. Se ele vai receber no prazo. Ontem você deve, né, enfim, né, parece que o governo federal está estudando, inclusive, a possibilidade de fazer uma antecipação do pagamento, né? É muito importante, né? A gente tem toda aquele receio, né, de levar um calote, porque isso é normal, infelizmente, a gente vai ter os bons fornecedores, a gente vai ter os maus fornecedores, não tem como, os oportunistas vão aparecer, mas é muito importante entender de que forma nós vamos começar a atrair os nossos fornecedores novamente para dentro desses contratos. Por quê? Porque a situação é uma situação totalmente diferente, né? O momento é um momento muito sensível. Eu sempre vi as pessoas falando que a administração tem, por exemplo, um prazo de 90 dias para pagamento. Não sei se você já ouviu alguém... Nossa, né? Não, isso aí é a bandeira. Então, mas não é 90 dias, a administração não tem 90 dias, a administração tem 30 dias, só que ela pode, devidamente motivado, justificado, atrasar por até 90 dias, e o contratado, durante esse período, ele vai poder, né, ele não vai poder se insurgir contra, né, ele vai ter que continuar ali, mantendo a execução do contrato, enfim, sem poder reclamar, digamos assim. Só que isso faz com que, infelizmente, a administração acabe se... usando, né? Fazendo uso desse expediente.
né, relaxando essa forma de agir, não respeitando de fato os prazos, e aí você cria toda essa situação né, esse preconceito, embora muita gente pague bem, pague no prazo, a gente tem infelizmente, né, essa pecha aí da administração pública ser mal pagadora. E nesse momento, se a administração realmente perder a credibilidade, nós não vamos conseguir, né, atingir os objetivos, seja das contratações emergenciais de agora, seja das contratações que vierem sendo realizadas posteriormente, durante todo esse período aí, que nós não sabemos ainda quanto tempo vai demorar para as coisas voltarem de fato à normalidade, né? Como é que nós vamos estimular o fornecedor a participar dessas novas contratações, né? Uhum. Agora, Gabi, eu estou assim, sendo ansiosa, porque eu tenho tanta coisa para te perguntar, e eu queria que as pessoas que estão participando, os nossos colegas, encaminhassem as perguntas, identificando o órgão para facilitar, até para que eu possa fazer, né, tratar essa questão aqui com a Gabriela. Mas eu quero colocar aqui com você, Gabi, quando é que eu vou, então, assim, no meio disso tudo, como é que eu vou caracterizar esse descumprimento contratual com a possibilidade que a gente vai verificar aí que nós vamos ter situações que podem sofrer essa pecha do descumprimento contratual? E quais as possibilidades, qual a possibilidade de eu aplicar uma sanção e quando eu não vou ter essa situação, ou seja, quando é que vai ficar caracterizado o descumprimento contratual, com possibilidade de aplicar a sanção, e quando não vai ter essa situação caracterizada? Porque isso está meio confuso para todo mundo. Eu acho que esse o agente público ele tem muito receio, né, de se omitir quando deveria agir e de agir, de repente, de uma maneira equivocada e acabar aí gerando a responsabilização. O que nós temos aqui, na verdade, Tati? A gente está falando de duas prerrogativas públicas expressas na Lei 8.666, que é a aplicação de sanção, que são, né, aplicação de sanção e a possibilidade de rescisão unilateral. Se nós conseguirmos enquadrar a situação concreta na força maior e no caso fortuito, não tem como sancionar, né? Não tem como sancionar, não tem como fazer a rescisão unilateral, não tem como, né? Então, o que vier, a preocupação que nós temos que ter é em analisar o que de fato aconteceu, qual foi o impacto, está sendo o impacto da emergência gerada pela pandemia do Covid naquele contrato. Tá? A regra, então, para rescindir unilateralmente e aplicar uma sanção, continua sendo a mesma. Eu tenho que demonstrar, por meio do processo, onde eu dei a oportunidade da ampla defesa, com a apuração dos fatos, tudo direitinho, que o contratado agiu pelo menos com culpa, né? Negligência, imprudência, imperícia e, eventualmente, até o dolo. Tá? Assim, vamos pensar, por exemplo, se a empresa não conseguiu entregar o objeto em virtude da pandemia, isso tem que estar dentro do processo caracterizado, então não tem descumprimento do contrato. Tá? O que pode complicar um pouquinho a situação? Em que momento esse descumprimento começou a acontecer? Né? Pode ser que lá, antes ainda da pandemia, ela já estava numa situação de atraso, né? E depois, com o agravamento da situação, ela ficou impossibilitada de cumprir o seu contrato. Então, na hora até de a gente aplicar uma sanção, da gente decidir que tipo de sanção vai ser aplicada nesse momento, a gente tem que dosar uma série de situações que a gente nem imaginava antes de tudo isso acontecer. Então, o que poderia ser apenas uma multa de mora vai acabar se tornando inadimplemento com uma multa maior, né, por força da pandemia, não posso. Então, eu não vou aplicar, se eu conseguir demonstrar isso no processo, né, não vou aplicar a multa maior de 40%, enfim, por força do inadimplemento, porque aí ela conseguiu demonstrar que ela só não conseguiu entregar por conta dos impedimentos trazidos pela pandemia. Não sei se eu consegui ser clara no tanto que pode haver de dificuldade concreta quando a gente vai avaliar cada situação e ponderar que tipo de sanção a gente vai aplicar. Né? A minha opinião, uma das situações que vai ser mais difícil é a gente conseguir entender e comprovar, né? Por quê? Porque a gente não pode se omitir em aplicar sanções de jeito nenhum, a gente não pode abrir espaço para fornecedor que está se aproveitando da situação para não entregar e para descumprir o seu contrato, mas, por outro lado, a gente precisa ter a sensibilidade
de entender aonde é, né, que existe de fato justificativa para não entrega, enfim, para que a gente não piore ainda mais a condição daquele fornecedor. Perfeito, né? Mesmo porque eu acho que a administração tem que sopesar essas situações na medida em que a empresa e o órgão público, eles não podem se tratar como se fossem inimigos, eles se retroalimentam. Então, não é hora também de nós alijarmos das contratações das empresas sem antes aferir as razões pelas quais elas estão, né, justificando uma não entrega ou uma impossibilidade de cumprimento contratual. Concordo com você, mas assim, número, gênero igual. Então, agora eu tenho visto aqui, até alguns colegas estão colocando, muito medo, sabe, Gabi, deles agirem. E eu falo, o apagão das canetas já existia, né? Mas agora eu acho que é o temor mesmo, entendeu? E então eles têm medo de agir, de se omitir. Eu queria saber de você essa questão, como é que fica a atuação do agente público com relação à sua atuação? Né, no medo, na omissão, o que é que isso pode, como é que você vislumbra? Eu não sei se eu me fiz entender. Sim, claro. A gente tem isso já, não é de hoje que a gente discute essa questão do apagão das canetas, enfim, né? Essa situação, Tati, eu penso o seguinte, lá na frente, quando nós tivermos uma avaliação pelo controle externo, toda e qualquer avaliação vai ser muito... ela vai ser feita sob uma outra ótica. Não existe como nós exigirmos que o gestor público, seja ele qual for, de que nível for, qual é o tipo de decisão que ele tenha que tomar, a gente vai ter que... Não tem como exigir uma atuação perfeita. Né? Você atuando sob pressão, nas condições extremas que nós estamos vivendo hoje, altera completamente a avaliação que o controle externo vai fazer no momento da análise de contas, da prestação de contas, enfim, da análise dos atos. A gente tem já, desde o ano passado, né? Ano passado, a gente tem ali a nova LINDE, lá no artigo 20, que diz que qualquer julgamento, qualquer análise vai ter que ser feita com base nas circunstâncias concretas vivenciadas pelo gestor. Então, eu acredito que é um momento do gestor realmente motivar, justificar, entender como é que ele vai agir daqui para frente. Eu digo para ti o seguinte, por isso que eu acredito que vai ser um grande aprendizado também em relação a isso. Não tem o que fazer, está entre a cruz e a caldeirinha, vai ter que tomar uma decisão agora, pela sua própria cabeça, vai ter que analisar, vai ter que motivar, e isso vai ser um aprendizado, porque dali para frente não tem mais como voltar atrás. Uma vez que o gestor entendeu como é que ele vai raciocinar, como é que ele vai expor os motivos, isso vai ser algo que vai ter que perdurar dali para frente. Então, vai ser um movimento muito positivo, apesar de tudo, né, apesar do medo, apesar do risco, porque vai ser um aprendizado para o gestor, para ele se libertar da coisa de ficar esperando o órgão de controle se manifestar previamente para ele ter a segurança. Eu acredito que essa é a linha. Então, eu tive conversando esses dias com um ministro, com o qual eu tenho um pouco mais de contato, e eu estava muito preocupada, porque eu pensei, poxa, na verdade eu fiz o contato com ele porque eu pensei, poxa, será que os tribunais, especialmente o TCU, não podia exarar aí uma manifestação prévia que deixasse os gestores mais confortáveis, dizendo, olha, minha gente, né, a gente vai respeitar as decisões de vocês, desde que sejam motivadas e tal, e ali na minha conversa com ele, ele entendeu que não era o caso, mas a minha preocupação era essa, né? Aí o que ele me falou? Ele falou, Gabriela, nós não somos carrascos. Tá todo mundo muito consciente de tudo que as pessoas estão passando. Então, ele não falou isso, né? Mas a mensagem que ele me passou, ele falou, não precisa ter medo de algo, né, que você vá fazer com coerência, com cuidado, devidamente motivado, devidamente justificado. Acho que não tem outra forma, acho que é isso aí mesmo. É interessante porque eu acho que nós vamos finalmente aprender a justificar
né? Vamos motivar, porque eu costumo, às vezes, ver qual é a justificativa da contratação. O interesse público, eu falo, nossa, graças a Deus não é o privado, né? Então, não é o interesse do setor. Que bom que o setor tem uma demanda e que vai ser atendida. Então, isso, às vezes, é uma justificativa rasa. Então, o que é? Nós vamos ter que justificar as razões pelas quais aquela contratação, ela se faz essencial. E eu acho que é isso que é importante. Quando você tem uma motivação consistente, eu acho que se esvazia qualquer possibilidade de imputação de pena ou de alegação de algum ato que seja irregular, a prática de algum ato irregular ou ilícito. Você está coberta de razão. Eu acho que esse é o ponto. E é interessante, eu tenho visto, principalmente aqui em Minas, algumas dispensas de emergência, eles estão fazendo o quê? Ainda que não tenha esta necessidade, eles estão publicando um chamamento para o dia seguinte, dando 24 horas aos interessados para que eles encaminhem as suas propostas, para dar uma transparência, uma publicidade nisso, né, nessa medida que eles, de imediata, que eles estão tomando. Então, eu achei interessante, porque quando isso for possível, talvez essas medidas de transparência e publicidade, elas sejam muito bem-vindas. Muita coisa, na verdade, vai mudar, né? A gente já está pensando em formas de promover, fomentar a economia agora, daqui para frente, né? Porque o poder de compra da administração pública é fenomenal, ele já vem sendo usado para enfim, fomentar políticas públicas, e agora a gente tem um desafio muito grande, que é fazer a economia voltar a crescer, aquecer a economia novamente. Então, por exemplo, uma prática que a gente tem de juntar vários objetos em lotes grandes, né, visando a economicidade, é algo que a gente vai ter que repensar, porque os pequenos, às vezes, não têm acesso. Ou está travado, está parado, ou já voltou? É bom, porque eu falo tão rápido que eu estou deixando todo mundo louco. Voltou? A internet não está dando conta de tanta informação, gente. Com certeza. Não, Gabriel, ainda mais nós duas, que a gente conversa, eu acho que o HD aqui não está funcionando muito, não, porque a nossa conversa é tão rápida, é tanta informação que ele soltou. Bom, eu estou aqui com um mundo de perguntas, várias. Que eu estou com várias perguntas, vou tomar um cuidado até para mais devagar, né? Porque vai que trava de novo. Eu acho que isso aí é um pouco da intensidade. Eu quero ver com você, porque nós não vamos conseguir atender a todos que estão perguntando, por óbvio. Eu vou passar para você depois e a gente vai tentar na fórum selecionar essas perguntas e responder tanto na página, na mídia social da fórum, como na minha, para que a gente possa dar um reporte a esses participantes aqui do nosso chat. Nossa, tem muita pergunta interessante. Muita, eu estou com uma aqui que eu achei ela interessante, porque eu acho que isso vai acontecer com a maior parte, que é uma questão, cadê ela? Estava aqui, eu tinha separado. Bom, deixa eu colocar aqui, gente, os contratos, eu acho que é a Marina, deixa eu ver se eu acho ela aqui. Ela fala o seguinte, para os contratos, Marina Miranda, para os contratos que estão em vias de serem firmados, caso a empresa não apresente regularidade fiscal, qual o prazo para regularização? Eu entendo que a contratação deva ocorrer nesse contexto, mas que em algum momento a empresa precisa regularizar, não se tratando de contratações diretamente para combater a epidemia. Porque ela é mais ou menos aquilo que você bem colocou no início. Nós vamos ter aí uma variedade de empresas que vão sofrer o impacto da pandemia, por óbvio, inclusive na questão do capital de giro, etc., e que possivelmente elas vão se abster desses pagamentos para poder voltar a se equilibrarem. E tanto que foi, né, esses atos normativos foram baixados para poder dar esse suporte e amparo para elas. Eu queria que você me desse o seu posicionamento sobre isso. Isso, então, essa é uma preocupação que é fundamental, porque a gente tem na 13979 a possibilidade de dispensar documentos, quando for caso de fornecedor único, inclusive INSS e FGTS também será dispensado e tal.
mas essas medidas vão ser insuficientes. Inclusive, ontem eu publiquei um texto muito rápido, o Davidson, o licitante, publicou para mim, até o Marcelo vai colocar o link aí para vocês, levantando exatamente essa questão. Essa abertura para contratação com empresas que não estejam em regularidade fiscal, ela vai ter que acontecer, não apenas para as contratações emergenciais. É claro que a gente não vai sair contratando por aí de qualquer forma, né? Não é um cheque em branco, mas a gente vai ter que trazer para dentro dessa realidade, demonstrar que não existe, não há, se é que isso vai acontecer, em um determinado segmento, nós não estamos conseguindo encontrar empresas com a regularidade fiscal em dia. Então, se isso ficar demonstrado, não importa se é uma situação, uma contratação da 13979 ou se é uma contratação que não se encaixa na 13979. O fato é que realmente a gente não consegue entender qual vai ser o impacto da crise econômica nas empresas. Então, gente, pagar tributo, vocês vão me desculpar, mas quem é empresário sabe. Né? Quando você tem que optar entre pagar funcionário e pagar tributo, você vai pagar o funcionário. Quando você se preocupa em ter que comprar do teu fornecedor para poder ter um produto para oferecer na tua prateleira e pagar o tributo, você não vai pagar o tributo. Então, essa é uma situação que vai ter que ser reavaliada em um determinado período de tempo, nós flexibilizarmos as condições de habilitação para todas as contratações, tá? Isso, claro, sou eu que estou falando, isso hoje não existe, mas eu acredito que vai ser um caminho. Esperamos que não seja, caso a crise de fato não se prorrogue por tanto tempo, mas isso a gente não tem como saber, né? O que eu queria pontuar aqui, Tati, que eu acho que é importante, eu vi um artigo do professor Marçal, que está lá publicado no site dele, o segundo artigo que ele publicou, ele está dando uma interpretação bem ampla para 13979, tá? Uhum. Você deve ter lido também, né? Ele está dizendo o seguinte, que não apenas a contratação de bens, insumos e serviços diretamente voltados para a contenção da pandemia poderão ser contratados pela 13979. Mas também, por exemplo, se a administração mandou os servidores trabalharem em casa, em teletrabalho, e ele não tem um notebook, ela vai poder comprar ou local notebook usando a 13979. E dar esse notebook para a pessoa trabalhar em casa. Então, isso não seria diretamente para conter a pandemia, mas estaria relacionado, e pelo que deu a entender ali no artigo do professor Marçal, estaria autorizada a contratação e, portanto, a dispensa daquela documentação, a flexibilização da documentação de habilitação, né? Eu sigo o relator, concordo muito, eu acho que realmente a gente vai ter, vou falar uma situação especial, lá os tribunais, por exemplo, eles têm atividades que não necessariamente estão ligadas à emergência, quando eu falo de saúde, mas todas elas estão sendo impactadas pela pandemia. Então, é uma situação que eu acho que... É o impacto direto, né? Exatamente, exatamente. Não é uma máscara, não é um álcool gel. Exato, não é o respirador, não é nada, mas é um impacto, né, que nós vamos ter. E deixa eu te falar, ainda mais o relator sendo o Marçal, né? Então, poxa, nossa, aí não, né? O relator... Gabi, eu estou com uma questão aqui, eu também achei ela interessante, porque os municípios estão bem angustiados, né? E essa situação impacta direto. Falo que a gente tem que ter um olhar também para os municípios. E tem um município de Pouso Alegre, Zaire, que está perguntando aqui como é que fica as dispensas no sentido das exigências dos fornecedores. Por exemplo, é possível ter o pagamento antecipado? Eu posso dispensar, quando ela fala dispensa, é a dispensa prevista na medida provisória, tá? Na 926, possivelmente, que eu já vou tratar como sendo. É possível ter o pagamento antecipado e a dispensa do instrumento contratual? Basta, então, que se tenha um empenho? Eu queria que você puder falar um pouquinho, que você falou do pagamento antecipado, que está em discussão. Então, o que acontece? Eu acho que os municípios precisam entender outra questão ainda, que é a contratação por meio de suprimento de fundos, né, Tati?
porque tem muito município que não tem o Instituto do Suprimento de Fundos, precisa ir lá, fazer um decretinho, aprovar esse decreto a toque de caixa, para que eles possam usar o suprimento de fundos, porque muitos municípios não vão precisar contratar acima, né? Tem muito município que não chega a 176 mil? Para compras e serviços e para obras, isso, e exato. fiquem dentro desse limite. Então, o suprimento de fundos, ele você compra com cartão, né? Ou você é o valor que você dá na mão de um responsável para que ele vá lá e faça a contratação desde que essa contratação não fique acima desse limite. Então, essa é uma ferramenta, não preciso, claro, eu tenho que instruir um processo, mas não é um processo de contratação emergencial nos moldes da Lei 866. É um processo bem simplificado e isso tem que estar constando do decreto. Né? Então, nos municípios eles costumam usar muito cheque administrativo, algumas coisas, né, mais operacionais. Eu ia até falar assim, um cuidado que eu acho que eles têm que ter com relação a esses suprimentos, que eu acho que é a saída para os municípios, como você bem disse, é um valor significativo aí para a maioria deles, principalmente porque ela é de Minas, né? Então, assim, não tem esse volume todo, talvez, para adquirir para bens e serviços, que é a questão de baixar o decreto, mas lembrando sempre do orçamento, né? Buscar, talvez, encaminhar para a Câmara um projeto, a lei para que ele possa dar o suporte orçamentário. Mas eu acho que o suprimento de fundos é uma alternativa, e lembrando que a SEGES, ela produziu uma cartilha, né, Gabriela? Isso, publicada ontem, eu acho, né? Isso, a gente vai publicar essa cartilha nas mídias sociais para que vocês possam entender, porque está bem didática, produzida lá com o apoio do Luciano, então bem feita, está didática, vale a pena vocês realmente a se aprofundar um pouco nessa temática, porque como disse a professora Gabriela, uma saída extraordinária para esse momento de crise, melhor, com toda certeza, que a dispensa. Isso, e não deixa de ter a ver com o que ela está falando do pagamento antecipado, né? Não deixa de ser uma forma de fazer um pagamento antecipado. De todo modo, o pagamento antecipado ele já está sendo feito por alguns. A gente, mesmo sem nenhuma autorização formal, digamos assim, as pessoas já estão lançando mão do pagamento antecipado porque, de fato, os fornecedores não têm segurança, né, de fornecer, né, e acabar, eventualmente, não recebendo, não sabe quando é que vai receber. É uma situação, como eu falei, muito diferenciada, né? Sim, agora Gabriela, eu estou vendo muitas questões com relação a serviço terceirizado. Eu quero deixar aqui uma informação, porque amanhã nós vamos ter a entrevista com o professor João Domingues, e ela vai ser dedicada só a serviços terceirizados. Então, eu vou deixar esse momento de discutir sobre esses serviços terceirizados com o professor, para a gente não desvirtuar um pouco o que foi falado hoje. E mesmo porque nós estamos chegando já no final da nossa apresentação, porque já estamos chegando a quase 50 minutos, você vê que passa rápido, né? Como é que... todas essas informações, né, os artigos, a questão desse manual que foi feito, esse guia aí de suprimentos, tudo que nós citamos, a gente vai divulgar, e eu queria ver com você, professor Gabriel, o que você tem aí, sugere de artigo, além dele, que você citou, de material, se você tenha produzido. E o nome do artigo do Marçal, né? Puxa vida. Não, teve um que postou aqui, a Luciana Branco, ela postou aqui pra gente, postou. Está no site dele. Depois a gente compartilha o link com vocês desse artigo, bem como dessa planilha que foi produzida com... Não é a que foi produzida pelo Luciano com o professor Marcos Alcântara, não. É outro que foi produzido pela SEGES. É porque o professor... Isso, a gente vai também encaminhar essa por e-mail para vocês que estão participando do chat, a gente vai encaminhar esse guia que foi produzido, é um grupo de professores que se reuniu para dar apoio para a SEGES, nós vamos mandar um link também com todos esses materiais que estão sendo citados, então acho que vai ser um suporte, um substrato aí de informações interessantes.
Tem muita coisa sendo produzida agora, né, nesses momentos aí. Nossa, hoje saiu um artigo do Vitor também, falando sobre a questão do prazo, que não está nem conseguindo acompanhar tudo. A gente não consegue nem ler. Eu falei que de tédio a gente não morre. A gente não morre, a gente não dorme. Não dorme, não come. Eu achei que eu fosse engordar. Eu definitivamente não estou conseguindo, porque está tão agitada a minha vida. Bom, olha, gente. Eu estou vendo uma questão aqui, eu estou ficando com uma dor no coração aqui, ó. Pode. Acho que é Carlos Roberto, ele está falando da alimentação escolar. Eu quero conversar com você aqui para tentar entender. Cadê a pergunta? Opa, cadê? Fugiu de mim aqui. Cadê? Porque está atualizando. Meu Deus, cadê? Aqui, ó. Não, como é que tá? Vários municípios questionam como ficará a continuidade dos pagamentos de alimentação escolar quando houver a suspensão das aulas, uma vez que vários alunos comparecem às aulas com a motivação de se alimentarem em face da pobreza. Qual o posicionamento das senhoras, gente? Isso é complicado, porque assim, não é nem a continuidade dos pagamentos da alimentação escolar, porque eu acho que se for só pagar a alimentação escolar, ok, mas como que essas crianças vão ter acesso a essa alimentação se elas têm o acesso na escola, né? Porque acho que essa opção entre manter o contrato e decidir o contrato, essa vai ser uma decisão que a administração pública vai ter que tomar dependendo da relevância do contrato. Então, se eu tenho um contrato de alimentação escolar e as crianças não estão indo para a escola, a questão não é nem continuar pagando, mas como que elas vão ter acesso a essa alimentação? Não estou conseguindo... Né? Porque pagar, eu diria paga, claro, pode continuar pagando, isso aí você tem um outro intuito aí, mas se elas estão em casa, como é que vai ser a logística disso tudo? Né? Como é que elas vão chegar nessa alimentação? Enfim, né? Tem muitas situações aí que o gestor público vai passar e que vai enfrentar como essa, né? Em ter que decidir quem come, quem não come, assim como os nossos médicos estão decidindo quem vai para o respirador, quem não vai. Né? São situações assim que... Bom, Gabi, eu quero que você deixe seus contatos, aqueles que desejarem mais informações do que você produz. Então, você podia falar aqui para os nossos participantes desse chat, estão nos assistindo, tá? Você tem uma rede, não é isso? Eu trabalho basicamente 2 perfis no Instagram, um chamado Fiscal de Contrato, que eu trabalho mais com vídeos, né, voltados para capacitação mesmo, vídeos curtos voltados para fiscalização contratual, e um outro que chama Compra Pública 4.0, que é um perfil que eu criei para a gente tentar ir um pouco mais além, né, despertar essas questões, fazer algumas publicações para fazer as pessoas pensarem juntas em novas soluções. Muito do que a gente falou aqui faz parte dessa ideia de se pensar a contratação pública fora da caixa, especialmente essa questão dos documentos de habilitação, que já, né, a questão do custo de transação, há quantos anos a gente discute isso, né? Então, quero convidar vocês, né, o pessoal que está aí assistindo, né, para conhecer o perfil, para contribuir. Eu acho que é válido a gente discutir. As redes sociais são hoje um canal assim sensacional que é para a gente alcançar, né, pessoas que às vezes a gente não consegue conversar, obviamente, diretamente, que tem ideias maravilhosas, entendem do assunto e que, né, de repente tem muito a compartilhar aí também, né? Sim. Tá bom? Gabi, eu quero realmente, assim, quero te cumprimentar e vou fazer de uma forma diferente, porque você é minha entrevistada especial, com a coisa que você mais gosta, um vinho, a todos vocês, você na canequinha e eu num vinho, vou tomar em sua homenagem. Eu quero aqui agradecer a todos que estão participando desse fórum, né, em debates. Nós estamos aqui promovendo esse momento diferente. Amanhã nós vamos ter, como eu disse, o professor João Domingues. Então, tratando de terceirização, você imagina, né? Um dos maiores problemas que a gente tem. Então, o Fórum de Debates Online está colocando aí essas temáticas, que são as temáticas hoje que tiveram mais impacto, né, dessa pandemia. Amanhã vai ser às 15h. E receba aqui, Gabi, meu carinho de Minas, das montanhas,
um beijo, uma saúde, assim, que cuida da sua saúde espiritual, pois é, e se cuide muito, e beba seu vinho, porque assim a gente mantém a nossa eu falo a nossa alegria, porque nada como passar por esse momento com bom humor também, né? A gente vai lidando, mas a gente precisa acreditar e ter fé. Cuidar da nossa cabecinha, né? Exatamente. Tati, muito obrigada a todo mundo, se cuidem, né? E esperamos aí uma outra oportunidade para a gente conversar um pouco mais, né? Sobre esse assunto que não vai ter fim tão cedo, né? Ó, meu beijo, namastê. Obrigada. Tchau.